salve, salve! Muito bem-vindo a mais um podcast da Farmaconde. Eu sempre digo assim no começo para vocês participarem, né? Através do podcast @farmaconde.com.br é o nosso e-mail. Mas é claro que você também pode nos escrever pelas redes sociais do Grupo Farmaconde. E hoje eu tenho o prazer de receber 3 amigas. Isso mesmo, 3 amigas. A Danusa, a Débora e a Carol. Eu já estou falando com toda intimidade, mas eu preciso ler para fazer direitinho. A Débora Guedes, que está aqui, ela é coordenadora da faculdade da terceira idade da Univap, assistente social e mestre em gerontologia social e família. A Danusa, que está lá na ponta, Danusa, faz um tchauzinho. A Danusa, com esse sorriso lindo, é a Danusa Machado, psicóloga, mestre em saúde coletiva. E ao meu lado aqui, também com um sorriso maravilhoso, claro, ela, Carolina Godoy, gerontóloga e proprietária da empresa Geratividade. Vocês viram que eu falei muito sobre gerontologia. Hoje o nosso papo de saúde é justamente sobre longevidade e isso envolve gerontologia, que eu estou aprendendo. Carol, você pode começar esclarecendo o que é gerontologia? Lógico. A pergunta que eu mais escutei quando eu estava me formando é geronto o quê? O que é isso? Geronto o quê? Gerontologia é o estudo do envelhecimento, né? A gente estuda os aspectos biológicos, psicológicos e sociais e a gente tem uma visão mais generalista do indivíduo, né? E o envelhecimento desde o nascimento até a morte. Todas as fases, mas com um foco mais direcionado para a fase da velhice, né? Terceira idade. Isso, pode ser chamado também de terceira idade. Tem gente que fala assim, é a melhor idade. Você, Danusa, como psicóloga, me diga, você, Débora, é a melhor idade? A psicóloga sempre vai dizer depende. E devolver a pergunta, né? Na verdade, o que a gente entende hoje? Que existem formas na cultura de compreender o processo de envelhecimento. Existem, sim, fatores que podem tornar esse envelhecimento uma questão social, mas dá para ser feliz em todas as fases da vida, inclusive na velhice. Eu vou te dizer que, assim, particularmente, eu não aprovo, eu diria até que eu detesto essa palavra, esse termo melhor idade, né? Porque a gente pode ter uma melhor idade em qualquer fase da vida, né? Ótimo. Tanto na juventude, quando a gente é criança, inclusive na fase da velhice. Mas não necessariamente na fase da velhice, né? Porque quando a gente afirma que a velhice é a melhor idade, a gente cria também algumas expectativas e, às vezes, até um romantismo em relação a essa faixa etária. E depende de vários aspectos, né? Depende de aspectos financeiros, de políticas públicas, de saúde, de vínculos familiares, né? Então, nós, gerontólogas, né, a gente, acho que eu posso dizer que por todas, a gente busca desconstruir esse mito de que a fase da velhice é a fase da melhor idade. E até porque o ser melhor ou pior, depende exatamente do que você faz ao longo da vida até chegar à terceira idade, não é isso? Isso Sim, mesmo. Não depende também só do indivíduo, né? Tem a questão das oportunidades, né? Do contexto sócio-histórico, por exemplo. A gente está vivendo uma pandemia ou uma pós-pandemia, né? Não sei ao certo como nomear esse momento. E tudo isso vai influenciar. E os idosos estavam na pior idade para essa pandemia, por exemplo. Exatamente. Sim, Né? sofreram consequências, né? Biológicas e sociais muito importantes. E ali nesse emocionais momento. também, né? De Com saúde certeza. mental, de sofrimento mental, em detrimento de ficarem, assim, vulneráveis com medo do que ia acontecer em relação à saúde deles e, ao mesmo tempo, por conta dessa segregação social. Né? A gente sempre gosta de pensar em perdas e ganhos, né? Então, todas as fases têm perdas e ganhos, né? Não vai ser sempre tudo de bom, né? E nem também tudo de ruim. Exato. A velhice não é sinônimo de algo ruim, né? A velhice não é sinônimo de doença. Ela vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins também. É sempre um equilíbrio. Alguns números, algumas pesquisas dão conta de que a longevidade também chegou ao Brasil, o terceiro mundo, né? A gente fala tanto sobre o Brasil, o nosso país e tal, mas nós somos terceiro mundo. Isso implica exatamente uma condição médico-sanitária ainda deficitária, alimentação, e alimentação em muitas fases da vida. Mas a longevidade está chegando. Estima-se que as mulheres atingirão até os 80 anos, né? E os homens 73.
É bastante, né? E isso tudo, como vocês disseram aqui, pode ser atingido com uma qualidade de vida, sem necessariamente significar só doença. Mas o que fazer para, então, ser um momento legal de se viver? Acho que tem muito a ver com a questão da educação para o envelhecimento, né? Nós, assim, deveríamos ter, conforme está preconizado no próprio Estatuto do Idoso, uma educação em ensino de base, em ensino fundamental sobre o envelhecimento. E educação para envelhecer bem implica em desconstruir os mitos, em prevenção em relação à alimentação, uma alimentação saudável. Essa alimentação que a gente consome aqui no Brasil, a prática de atividades físicas, ter um possível de um pouco de tempo livre para poder usufruir do próprio ócio. Então, seria, assim, realmente uma educação, a gente pensar, da mesma forma que a gente fala, às vezes, para as pessoas idosas, tem uma criança dentro de você, tem um jovem dentro de você, a gente deveria pensar, né, para a criança e para o jovem, tem um idoso, tem um velho dentro de você, né? Então, a prevenção nesse sentido, a gente quer viver mais, a gente quer viver bem, então é possível a gente construir, né, não só do ponto de vista individual, Sim. mas também do ponto de vista coletivo, é possível a gente construir uma sociedade brasileira onde a gente envelheça com um pouco mais de qualidade e saúde. Mas Débora. psicologicamente. Débora, isso que você falou é tão importante, porque pensando na educação para o envelhecimento, é sensacional essa ideia e realmente a gente precisa construir esse valor desde a infância. Porque se eu perguntar aqui para você, quem quer ficar velho? Quem quer ficar velha? Eu quero ficar velho, porque, como dizia o Paulo Tran, a outra alternativa é péssima. Exatamente. Essa é a resposta de todo gerontólogo. Pra gente pensar. Só que aí ninguém quer ter ruga, ninguém quer, de repente, viver num momento de maior fragilidade, menor desempenho funcional. Só que esse é o ponto que a gente precisa pensar. Ficar velho pode ter algumas consequências, que é o do próprio corpo biológico, que vai se desgastando com o tempo. Mas o que pode ter de positivo nesse processo? E aí, dentro do que a Débora falou, por exemplo, a questão da saúde mental. Como que uma pessoa pode se preparar para esse momento da vida? E acho que esse é um ponto interessante que a gente precisa ainda, enquanto sociedade, construir. Sim. Mas aí falam, por exemplo, de algumas coisas básicas, assim, jogos de cartas, coisas práticas, né? Fazer a universidade da terceira idade, entrar em movimento, estar em movimento constante, show sedentarismo, tudo isso também tem uma implicância, ou uma implicação, melhor dizendo, psicológica. Quer dizer, é aquela história de também pôr na cabeça que a idade ela pode ser mais um número do que necessariamente uma condição. Faz sentido ou não? Com certeza. Ela vai ser um dos fatores, né? Ela não vai ser o que vai te definir, né? A idade por si só, ela não define ninguém. Ela vai ser um dos fatores que vai compor você como pessoa, né? E aí é sempre bom também a gente pensar se a nossa sociedade está preparada também para esse momento, né? Para essas pessoas. Então, a nossa sociedade hoje é uma sociedade que acolhe e respeita as pessoas idosas, né? Que elas podem vivenciar a velhice da maneira como elas querem. É uma sociedade que permite que pessoas idosas sejam protagonistas, né? E pessoas idosas, às vezes, que têm algum tipo de diagnóstico, por exemplo. Então, pessoas idosas que vivem com demência, elas também estão ali inseridas dentro dessa sociedade, podendo exercer o que elas querem exercer. Então, existem vários perfis, né, de pessoas idosas. Eu acho que para a maioria do que você perguntou é não a resposta, porque, inclusive, se fala muito recentemente mais do etarismo, que é um preconceito baseado na idade, né? Imagina, a pessoa no Brasil, ela é chamada não de idosa, muitas vezes de velho. E segundo o que o Cortella me ensinou, velho é aquele que não tem mais uso. E muitas vezes os mais velhos são tratados assim, de velhos, sem uso. Ou estou exagerando? Assim, a gente, sim, tem essa questão, né, em relação ao preconceito Mas do talvez conceito, a nomeação, né? Mas a ideia em torno disso é também
no sentido de a gente também desconstruir, né? A gente poder utilizar a palavra velho, porque uma criança com 6 meses, ela é mais velha do que uma criança com 3 meses, né? Então, a gente não vê essa coisa negativa. A gente não vê essa coisa negativa, né? E a gente se preocupa em desconstruir realmente essa coisa negativa em torno da palavra e fortalecer esse potencial, né? Esse protagonismo da pessoa com mais idade, com a pessoa vivenciando, se a gente for utilizar o termo politicamente correto, é pessoa idosa, né? Então, a pessoa idosa, a pessoa que está na fase da velhice, né? Que alcançou aí a longevidade. E esses mitos, essas crenças em torno dos nomes, né? Por exemplo, velho é uma coisa ruim, velho é igual doença, velhice é igual doença, traz um monte de outras consequências. Então, a gente pode acabar negligenciando, por exemplo, sinais, a gente pode acabar negligenciando a fala da pessoa, a gente não escuta o que ela tem a dizer, né? E aí a gente também não leva isso para frente, fica difícil as políticas públicas, fica difícil um monte de outras coisas. E a gente fica criando, construindo outros termos e não fala do que tem que falar. Então, é a melhor idade, são os anos dourados, né? Idade prateada. A idade golden, né? Platinum, essas coisas. E aí, indo de novo para o prático, Débora, por exemplo, você que pertence à universidade da terceira idade, o que é feito lá? Como são essas atividades e como que eles respondem? Me fala. Olha, promover socialização, eu acho que é assim do grande ganho que a gente tem, né? Promover o encontro entre essas pessoas que têm questões em comuns, apesar das suas histórias de vida serem diferentes, porque o envelhecimento ele é único, ele é singular, mas tem características da fase da velhice que são parecidas, né? Biologicamente, socialmente, psicologicamente. Então, promover a socialização entre esses iguais, eu acho que é um grande ganho, né? Ouvir, essa escuta que a Carol falou, ela é assim, eu acho que a grande sacada ouvir, dar visibilidade, colocar em lugar de protagonismo, considerar o que esse sujeito tem a dizer, porque se a gente pensar também, tudo que a gente vivencia hoje enquanto sociedade, enquanto instituição, foi construído por aquelas pessoas que hoje estão na fase da velhice. Então, não é também uma benevolência ou porque a gente é muito legal, né, ou caridoso. É porque realmente nós entendemos e identificamos a importância das pessoas mais velhas na sociedade atual que a gente vive. Tudo que a gente conquistou hoje foi graças a essa geração anterior. Então, na universidade, na faculdade da terceira idade, a gente promove muito esse protagonismo. E com a educação continuada, né, que vai trazer um monte de benefícios. Exatamente. A gente aprende até o último minuto da vida da gente. E a gente é capaz de aprender até o último minuto também. Débora, já tive a oportunidade de estar na instituição que você coordena. E, aliás, aproveito para te parabenizar por coordenar com tanto brilhantismo aquele espaço. Acho que o essencial que acontece nesse projeto que a Débora traz, eu resumiria em 2 palavras: pertencimento e acolhimento. É um lugar em que os idosos sentem que tem um lugar ali para eles. Só que aí a gente fica nessa reflexão, é a bandeira que a gente está levantando o tempo todo nessa nossa conversa. Por que as pessoas idosas precisam estar numa universidade direcionada apenas para as pessoas idosas? O quanto que as pessoas idosas podem e devem ocupar outros espaços da sociedade pensa no maior fator de proteção para a saúde mental, você sentir que você pertence a algo ou alguém. E você ter autonomia para ser ouvido, validado e respeitado. Então, o ideal seria transpor esse espaço que existe com a coordenação da Débora para toda a sociedade. Então, assim, você fala... Perdão, desculpa. Perdão, eu que peço. Quando você fala disso, Danusa, eu fiquei exatamente pensando sobre... Como a nossa cultura aqui, a mais ocidental, ela é assim, né? A gente sempre foca muito no novo, então, na criança, naquela preocupação. No Oriente, isso é diferente. A preocupação é com os mais velhos. Então, o filho sempre é em prol do pai ou dos pais. Então, valoriza os pais. Você vê isso nas artes marciais, né? Sempre os velhinhos. Eles são super respeitados e muitas vezes é porque eles sabem mesmo... Muitas vezes não. Eles conhecem os atalhos da vida e são supervalorizados, né? Os sábios são os de barba branca mais velhos. Aqui é sempre uma valorização do que é jovem, do que tem energia, o errar está tudo bem, porque você... E também está ok, mas
não pode isso se sobrepor, como você disse brilhantemente, Débora, a história de quem construiu a realidade que a gente vive, né? Eu estava pensando aí em tudo isso justamente no tal do etarismo, que é esse preconceito aí com os mais velhos, né? Mudou muito. Eu mesmo vou fazer 50 anos. Eu não consigo achar que eu tenho 50 anos, pô. Eu acho que são os novos 30. Eu me sinto super disposto. Faz algum sentido isso? Eu acho que muito tem a ver com os rótulos que a gente coloca em cada fase, né? A gente coloca uma caixinha e espera que aquelas pessoas sejam daquela forma e só daquela forma. Então, o idoso ele vai ter cabelo branco, vai fazer crochê e tricô. Tudo bem se ele gostar de fazer, problema nenhum. Mas não é a única opção para ele. Então, acho que quando a gente coloca esses rótulos, né, em cada fase, eu espero que uma pessoa de 50 anos seja desta maneira e só dessa maneira. É aí que está o problema. Né? Quando a gente passa a categorizar mesmo, né? Não Às sei vezes se... até infantilizar, né? O cabelinho branco, que fofinho, vestidinho, floridinho da senhorinha. São homens e mulheres adultas, são cidadãos e cidadãs. Então, acho que essa também é uma característica que a gente exerce lá na Faculdade da Terceira Idade, que vai fortalecendo os próprios idosos e as idosas voltarem para as suas famílias, para os grupos fora da universidade onde eles frequentam e se colocar de uma outra forma nessas relações. Né? Dizer, olha, eu sou uma pessoa, eu estou viva, eu tenho autonomia, eu tenho um gosto que é diferente do seu. Sim. Penso de uma outra forma e gostaria de dizer sobre isso, de participar aqui. E nunca se falou tanto, por exemplo, no sexo da terceira idade. Não é verdade? Isso é muito bom, não é, Danusa? Ainda um assunto tabu na sociedade, não só entre os jovens, né? A gente falou de preparar as pessoas para envelhecer. A educação sexual também é um assunto que a gente precisa voltar a conversar. E mais um, né, meninas? Educação financeira. Isso. Acho que são alguns assuntos que todos nós deveríamos estar prontos para falar em algum momento da vida. Em relação à sexualidade nessa fase da vida, a gente está percebendo que as pessoas estão vivendo mais com oportunidades de poder ter prazer e desfrutar dessa fase da vida, e arrisco aqui dizer que há um nicho de mercado para quem quiser empreender, no sentido do quanto que as pessoas podem realmente buscar alternativas para ser felizes. Acho que é um nicho aí, para a gente pensar. E a preocupação também, né? Porque a questão das doenças sexualmente transmissíveis, sim, né? De conversar com a população. Também vem de uma outra geração, sim, talvez, uma outra linguagem. Então, isso tudo é muito importante. Né, um número elevado de idosos, né, que contraem DST-AIDS e, às vezes, pela dificuldade de se prevenir, acabam contraindo as doenças e levando para suas companheiras dentro de casa. E elas vão descobrir 1, 2 anos depois que são soropositivos, né, ali numa consulta sua ginecologista. Então, a gente realmente precisa falar isso quando elas também são abordadas nesse sentido, isso, né? Porque teve uma vez que a gente estava na Faculdade da Terceira Idade mesmo, conversando sobre isso, numa sala de 50 pessoas, eu falei, levanta a mão, quem vai na consulta médica ou com algum outro profissional e o assunto da sexualidade é abordado, né? E aí, de uma sala de 50 pessoas, 3, 4 pessoas levantaram a mão. Então, os profissionais têm esse tabu, né? Para que eu vou falar com uma senhorinha de cabelo branco sobre sexo? Sobre camisinha. Sobre camisinha. Para que eu vou conversar? Mas, né, é minha avó, né? Tem idade para ser minha avó, chama de avó, às vezes. E é isso, assim, é esse tabu, é preconceito. Não? Quanto preconceito. Bom, a gente está falando aqui com especialistas, vocês estão vendo, né? Essas meninas que são super especialistas exatamente na terceira idade. Você vê que eu não falei melhor idade, mas eu também não acho que sim. E estou aprendendo aqui muito, claro. E a gente está falando, então, com a Carol, com a Débora, com a Danusa, sobre essas questões. A gente falou um pouco de etarismo, desse preconceito, do lugar que os idosos devem ter, a despeito de serem colocados em nichos, né? Não, vamos deixar eles ali, porque ali eles vão se resolver, eles podem ficar entre eles. Não, a gente tem muitas outras coisas para pensar, mas também a gente falou de educação, de como você pode se prevenir, buscando, sim, que a sua velhice seja, então, uma ótima fase, uma ótima idade, não a melhor. E aí a gente tem que falar de equilíbrio, não é? De equilíbrio de alimentação, de equilíbrio físico, das atividades. Mas eu fico pensando assim, o maior medo ou a maior incidência das doenças são as questões mentais ou as questões físicas para essa fase, meninas?
tem um grande aumento das doenças crônicas num geral e a gente está vendo um grande número de demências, né? Aumentando não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, uma das preocupações, inclusive, quando a gente conversa, né, com pessoas idosas, é, de fato, descobrir algum dia que tem um diagnóstico, né, de demência, por exemplo. As mais conhecidas que a gente sabe, né? O Parkinson ou o Alzheimer, né? O Parkinson é mais... Isso, o Parkinson Não é demência, né? Exatamente. O Alzheimer, sim, mas o Parkinson mais direcionado para uma questão motora, né? Mas ele vai ser na questão motora, Mas é uma ele doença tem uma crônica. função, e ele tem uma questão neurológica. Sim, né? sim, isso é uma doença neurodegenerativa. E aí eu fico pensando exatamente, esse ainda é o maior medo dessa fase, dessa idade? Eu acho que, assim, né, as doenças crônicas, num geral, talvez também por conta do não conhecimento dessa doença, né? Como ela se dá. Então, acho que isso gera um medo, né? Eu acho que tem também, assim, eu observo que eles têm mais medo de ficar dependente do que medo de morrer. Sim, sim, então, eu acho é que verdade. o maior medo deles é perder a autonomia, perder a capacidade de escolha, né? Depender de uma outra pessoa, mesmo que seja alguém com um vínculo positivo da família. Sim. E fala-se pouco do luto, pouco da morte. Eu acho que também eu vejo que tem essa preocupação, mas o medo de ficar dependente, do institucionalizar, é alguma coisa assim que pega bastante para essa faixa etária, né? Sim. Até mesmo por conta acho que também da visão e das instituições que a gente tem ainda, né? Isso está passando por um processo de transformação, né? Os chamados asilos, né? Que não são... a gente não chama mais de asilo hoje, mas vem por uma transformação. Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI. É o Nossa, nome. mas Espera só um pouquinho, desculpa, foi. Minha camisa está aberta. Tá bom. Eu vou pôr assim a coisa em cima. Vou fazer esse movimento. Tá? 3, 2, 1. Então, como é que chama? Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI. ILPI, tá bom. Mais uma que eu estou aprendendo. A gente falava casa de repouso. Isso, são as casas de repouso, mas que elas estão passando por uma transformação. Para não ser de repouso só, porque tem que movimentar para ter vida, não é? Exatamente, exatamente. E o movimentar também o movimento daqui, né, Danusa? Exatamente. Acho que a gente precisa pensar gosto da metáfora de que, enquanto a vida, há movimento. E esse movimento passa por todas as esferas mesmo, física, social, emocional. Quando a gente fica com medo, inclusive, de mudar, com medo, inclusive, de se tornar outro, é que aí a morte está acontecendo, porque a vida é mudança. Então, uma pessoa que está envelhecendo e que está se adaptando às necessidades e circunstâncias daquele momento, inclusive fisicamente e emocionalmente, ela está acompanhando o fluxo da vida. Então, a mudança faz parte desse processo e vai fazer sempre. Sim. E, de novo, a mudança e deixar que essas pessoas sigam se modificando que vai fazê-las ou vai permitir que elas sigam vivas. Isso. Tá, e aí, então, não colocar rótulo, pensar numa vida equilibrada, numa vida com movimento. Incluir também, né? Essa questão da discriminação, da exclusão também. Acho que um outro ponto, além disso tudo que vocês estão falando, é a questão de políticas públicas que possam prevenir a prevalência e incidência de doenças crônicas, que, como a Carol falou, de alguma forma a gente sabe que algumas situações como diabetes, hipertensão, perda de audição, baixa escolaridade, não estimular muito a parte cognitiva, pouco apoio social. Traumatismo craniano, poluição do ar. Isso, quantos fatores contribuem para quedas, podem contribuir para a maior fragilidade e até mesmo para a maior chance de desenvolver demência. Então, em última instância, a gente está falando também do quanto que uma família, mas o quanto que uma sociedade precisa cuidar dos idosos também, para que eles possam pertencer, ter autonomia, estar mudando. E trabalhar essa prevenção. O próprio capital financeiro, né? Porque hoje a gente tem pessoas com 70, 80 anos, mal aposentadas, aposentada com salário mínimo, que se submetem a empregos indignos, às vezes para sustentar filhos e netos, né, em diversas situações. Então, é realmente uma situação complexa. E a pandemia trouxe um outro dado, que a perda de muitos idosos, né, muitos que se foram, eram o arrimo. Exatamente. Eram arrimos de famílias com as suas aposentadorias. Exatamente. É algo assim
não dá para pensar. A gente valoriza tanto que o mais jovem tem a força, a disposição, e, na verdade, quem está segurando a onda naquela casa é o idoso. E aí é que a gente vê o mito, né? Quando as pessoas encaram a velhice e o velho, né? Ou a pessoa idosa, como um peso. É um peso para a sociedade, né? E quando a gente olha dados como esse, a gente vê o quanto isso é mentira mesmo, né? Bom, existem também alguns lugares em que há longevidade com uma super qualidade. E se vocês me corrigem se eu estiver errado, mas acho que o nome é Blue Zone, é isso? Zonas azuis? São alguns lugares do mundo. E aí que algumas características, muito daquilo que vocês falaram, existe nessas áreas. Eu vou até ler aqui, porque eu achei muito interessante, que a gente foi conversando e isso tudo foi se confirmando aqui. Quer ver? Eu fiz a anotação aqui, que é a vida em comunidade, o acolhimento, a aceitação, a validação do que é dito, a alimentação em equilíbrio, aqui, olha, manter-se em movimento, dizer não ao sedentarismo, o que mais? Socialização, né? Vida em comunidade e a espiritualidade, que aí é a parte da fé, que eu acho que é o único que a gente não destacou, é isso, né? Da fé, do quanto eles podem nos ensinar também espiritualmente. E eles têm muito a testemunhar sobre isso, não é? Sim, e tem uma diferença, né? Sobre a espiritualidade e sobre a religiosidade. E os estudos mostram que tanto a prática de uma quanto da outra contribui para que se tenha uma longevidade ainda maior. Então, aquela pessoa que tem uma espiritualidade bem desenvolvida, que está de bem com a vida, sabe? Olha o copo com metade de água, esse copo tem mais água do que está mais vazio, esse sujeito ele vai viver mais, ele vai viver melhor, ele vai ter uma vida mais saudável, ele vai ter uma boa idade, né? Ele vai estar numa vida boa na terceira idade. Vai aproveitar o caminho, né? Vai aproveitar o caminho. Aquela pessoa que é um pouco mais amargurada, pelos mais variados adventos da vida, ele tende a adoecer mentalmente, fisicamente e viver menos. O sujeito que também frequenta alguma instituição religiosa, que tem a prática da religiosidade, seja qual for, ele também é mais saudável. Então, é muito importante. Tanto a espiritualidade quanto a religiosidade, as próprias pesquisas mostram isso. E a gente sabe também que o que você acabou de dizer sobre religiosidade implica em agir em grupo, né? Em estar, né? Socializado, estar abraçado, acolhido. E tudo isso é um universo muito novo. As pessoas não estão com o olho voltado para isso, não é não? Sim, eu acho que falta um pouco da gente sentar e conversar mesmo, né? Sobre envelhecimento, sobre velhice, sobre idoso, sobre o que eu quero ser, como eu quero ser, como que eu quero ser, que seja minha velhice. Eu acho que falta um pouco espaços, né? Como esse aqui mesmo, pra gente refletir. Nossa, eu até escutar isso, eu não tinha parado para pensar. O que eu estou fazendo hoje pensando na minha velhice? Deixa eu pensar, Carol. Agora. O que você está fazendo hoje pensando na sua velhice? Agora é o momento, né? Vamos fazer essa reflexão. Tem a pergunta, né? O que você quer ser quando você crescer? Exato. O que você quer ser quando você envelhecer, né? Exato. Estamos aqui passando por esse processo de envelhecimento e a gente não fala sobre isso, né? Então, acho que espaços como esse são importantes para que a gente possa conversar. Porque, meninas, a gente precisa pensar muito bem no planeta que a gente vai deixar para a Rainha Elizabeth, não é isso? Essa piada... Exatamente. Essa foi interna mesmo. Essa piada. Mas é exatamente o que significa geratividade, que é deixar o seu legado no mundo, passar o bastão, né? Então, o que eu estou fazendo? Qual é a marca que eu quero deixar no mundo? É exatamente isso que a gente fala. A gente falou com vocês, de novo, sobre o não ao etarismo, né? Esse preconceito baseado na idade. A gente falou da vida em constante movimento, e não é só o físico, mas é também o intelectual ou o movimento interno. Enquanto a vida há movimento, enquanto houver movimento, a vida, acho que é bacana também. Se eu estou aprendendo direitinho com vocês, a gente falou de alimentação, a gente falou de política pública, a gente falou das Blue Zones, que são esses lugares de longevidade constatada, e aí a gente falou então que tudo isso que a gente estava comentando aqui tem a ver e está constatado lá. Espiritualidade, religiosidade, não ocidentalismo mais uma vez,
Só que tem uma das coisas que é vista lá e sobre a qual a gente ainda não falou, que eu acho que serve para a gente finalizar esse nosso encontro. Aliás, já agradeço demais a vocês, meninas, que é diminuir o ritmo ou ter calma na vida. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, o que é valorizar a eventual soneca da tarde, ou o olhar com calma para o mar, para a montanha. Isso faz sentido? Desconectar, né? É? Um pouquinho. Eu acho que é um grande desafio, né? Eu acho que, para mim, pensando assim, no meu processo de envelhecimento, talvez uma coisa muito distante ainda, mas que a gente precisa começar a pensar o quanto antes, né? Necessária. Sim. Vou pegar um gancho nisso que você está trazendo, Carol. Até uma questão, existem alguns profissionais que falam de uma preparação para a aposentadoria. A gente pensando em transições de ciclos da vida. Porque se a gente é definido enquanto identidade pelo que a gente faz profissionalmente, e a gente vive cada vez mais levando o trabalho para casa em função do trabalho, quando a pessoa se aposenta, por exemplo, o que ela se torna? Então, acho que uma recomendação que a gente também sugere aí, você tem algum hobby? Quando você não está trabalhando, como que você se sente? É só rede social? Então, o quanto que é importante a gente ter outros papéis, outros afazeres, outras situações, para, numa eventualidade, a gente ter sentido, propósito e ocupação para além de um trabalho. E pensando isso ao longo da vida, né? Não deixar para pensar, talvez, né, nesse momento. Mas é um desafio, não? Muito. Por isso que eu acho que é importante a gente falar das relações entre as gerações, né? Intergeracionais, né? A gente pensa... A gerontologia pensa muito sobre projeto de vida para a fase da velhice, né? Para pessoas idosas. Então, aquela pergunta que nós fizemos, né? O que você quer ser quando você envelhecer? Né? O que você quer fazer com o seu tempo livre? E a gente vive num ritmo que nós temos dificuldade de ficar sem fazer nada. Né? Como se fosse errado, Como né? se fosse errado. Você fica com culpa. Então, procura alguma coisa para fazer, parece que está perdendo tempo. E, na verdade, você está ganhando tempo de saúde. Né? Então, acho que é o maior desafio para a gente conquistar o envelhecimento com qualidade e com mais saúde, para que, de fato, a gente tenha, né, a melhor idade, quando a gente chegar nos 60, nos 70, nos 80, é conseguir desacelerar e se perceber indivíduo, pessoa, sendo determinado não somente pelo trabalho, né? Nós somos outras dimensões, nós somos lazer, nós somos ler um livro, nós somos tomar um bom vinho, nós somos dormir, conseguir ficar sem fazer nada, né? Eu vejo às vezes idosos e idosas que têm distúrbio do sono, não conseguem dormir, né? E aí fica com aquela crise de ansiedade. Então a dificuldade de ficar sozinho, de ficar consigo mesmo, né? E é uma questão coletiva. Não dá para a gente pensar que o indivíduo sozinho vai conseguir. Então acho que falar sobre isso é muito importante. Acho que é muito legal. Débora, Danusa, Carol, eu não tenho como agradecer a vocês por essa generosidade de vocês virem aqui e nos ensinarem tanto. Muito obrigado, foi maravilhoso esse encontro. Obrigado mesmo, de coração. Espero que vocês voltem. Espero que a nossa querida e gloriosa produção busque de novo essas meninas maravilhosas para elas nos ensinarem mais sobre a vida. E eu vou aproveitar os dizeres da minha vovozinha, que eu tanto amo ainda, esteja onde ela estiver, que ela era analfabeta funcional, veio lá de Portugal e morreu com 94 anos. E ela dizia, eu falava, vó, vamos fazer o quê? Vó, ó, filho, espera, porque para quem vai morrer eu já estou correndo demais. E é um pouco do equilíbrio que eu acho que a gente precisa ter na vida, né? Obrigado, muito obrigado, meninas. Vocês aí que nos ouvem, você que nos assiste, por favor, escreva-nos podcast@farmaconde.com.br, sugestões, críticas, mais elogios. Elogios a gente gosta mais. Fiquem à vontade. Um beijo, até o nosso próximo encontro. Obrigado mesmo. Valeu, 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 valeu. Tchau, Tchau. tchau.